Os estudos dos efeitos a longo prazo, gatekeeper e newsmaking e teoria da agenda. Então essa é a nossa pauta da aula de hoje e eu começo falando então dos efeitos a longo prazo. Dentro desses efeitos a longo prazo, a mídia volta a ser focada como um elemento que interfere no comportamento social. Quando os estudos dos efeitos, que durante muito tempo tiveram limitados aos pressupostos básicos da teoria hipodérmica de Lasswell, ganham uma nova força, um momento em que o enfoque deixa de ser os efeitos imediatos e passam a ser os efeitos a longo prazo. Esta análise passa a ser de que a mídia tende a influenciar a maneira como o indivíduo organiza a sua imagem diante do ambiente social onde ele está inserido. As pesquisas passam a se preocupar não com os efeitos temporais, mas sim com os efeitos cumulativos da comunicação e da informação. Os estudos apontam, então, que a opinião pública regula-se pela opinião produzida pelos meios de comunicação de massa. Então, nós continuamos dentro desta linha. São estudadas aqui duas áreas de pesquisa relevantes para a compreensão do emissor e do processo da própria produção da comunicação de massa. Então, por isso nós vamos estudar também o gatekeeper e o newsmaking. Falamos dessa forma dos estudos sobre emissores e os processos produtivos na comunicação de massa, especialmente nos produtores de notícia. Essa abordagem teórica é conhecida, então, como newsmaking e problematiza a ideia do jornalismo como um espelho no qual a sociedade é refletida. Aí a gente pode pensar nessa composição. Então, da onde vem essa palavra newsmaking? De news, que é notícia, e do making, que é fazendo. A tradução, mais apropriada para o português, é uma fabricação de notícias. Nessa perspectiva, a forma como uma notícia é produzida interfere no seu resultado. Então, aqui já vem uma primeira consideração bem importante. Então, quando a gente fala do newsmaking, a gente está falando principalmente, e focando a forma como uma notícia é produzida. Importante destacar primeiro o que seja notícia. Nisso nós vamos nos basear em Ana Carolina Temer, que diz que notícia é a técnica de se relatar um fato. Ou seja, notícia é um relato, não é o fato em si, mas é sim um relato feito a partir de um fato e por alguém. O newsmaking é o estudo da forma como são produzidas as notícias, no qual se tenta analisar os caminhos e as regras que os meios de comunicação utilizam para contar um determinado fato ou acontecimento. A forma como um fato é narrada incorpora o sentido para que o receptor tenha uma noção de como aquela mensagem deveria ser entendida. Ou seja, a forma de se passar esta notícia, este fato, tem uma relevância com a forma que o receptor vai receber essa mensagem. Segundo Wolff, o newsmaking se articula em dois elementos. O primeiro diz respeito à cultura profissional do jornalista ou comunicador. A forma como um comunicador
produz uma informação está diretamente relacionada à sua formação profissional, seus princípios e os elementos culturais que ele possui. Assim sendo, o seu repertório dá forma ao conteúdo transmitido. O segundo elemento refere-se à organização do trabalho e aos processos de produção. O trabalho de comunicação segue um padrão estabelecido e convencionado pelos profissionais. No caso de um jornalista, ao produzir uma notícia, ele deve atentar para alguns critérios importantes, entre eles, e talvez o principal, a noticiabilidade, que é a possibilidade de tornar uma informação em uma notícia propriamente dita. Dentro desta questão do processo de produção, no caso do jornalista de um determinado veículo de comunicação, ele segue as regras e as formas para conduzir o seu trabalho, de acordo, obviamente, com a linha editorial do próprio veículo. Logo, a sua atividade se pauta na estrutura que lhe dá respaldo institucional. E isso é muito importante. Nós estamos falando de um ser profissional que é o jornalista, mas nós estamos falando de alguém que trabalha dentro de uma editoria, que tem um sentido nesta rotina produtiva ligada a uma linha editorial. Guardem isso porque isso é muito importante. Newsmaking faz referência à rotina produtiva, então, ou seja, a produção dos veículos de comunicação exige rotinas de trabalho e rotinas de produção. É sobre isso que a gente está falando. Até o desenvolvimento dos estudos sobre as rotinas produtivas, os estudos sobre os emissores focalizavam principalmente os aspectos ideológicos e as ligações e interesse políticos e comerciais ou comerciais dos proprietários e dos dirigentes dos meios de comunicação de massa. Neste caso, de agora, do newsmaking, a pesquisa na análise destas rotinas produtivas coloca o foco num nível mais baixo da hierarquia midiática, como, por exemplo, os jornalistas. Eu estava falando então de dirigentes e agora no newsmaking eu vou abordar o jornalista, ou seja, uma hierarquia abaixo da própria direção. Além disso, também é colocada em análise a acessibilidade às fontes, o uso que se faz dos equipamentos, as questões administrativas. Aqui, por exemplo, está em jogo, inclusive, como que um fotógrafo vai tirar uma foto, vai focar um determinado ângulo, como que o câmera vai focar captar uma determinada cena. Então, nesse newsmaking, eu já não estou falando só e somente de uma hierarquia alta dos meios de comunicação, mas eu estou falando da própria produção deste fazer notícia e desta produção que, de alguma forma, vai interferir no próprio conteúdo que o receptor vai ter. E é importante a gente pensar nesse processo num outro eixo chamado gatekeepers. E da onde vem esta palavra? Gate é portão, keeper é guardião. Numa tradução mais ligada ao que nos cabe, nós chamamos então um gatekeeper de porteiro. Esta é a ideia a partir da teoria. O termo gatekeeper foi usado pela primeira vez em 1947 pelo psicólogo Kurt Lewin, a partir de uma pesquisa realizada com um jornalista que já tinha 25 anos de experiência. Então, Lewin chamou
este jornalista experiente de Mr. Gates. O gatekeeper ou selecionador das notícias, Mr. Gates, em sua rotina, mostrou para o psicólogo que a cada 10 sugestões de notícia que ele recebia, 9 eram descartadas. Ou seja, só 10% do que ele recebia, ele julgava importante e sob os critérios, né, do próprio fazer jornalístico, ele deixava que passasse uma entre 10 notícias. 10% do recebido, portanto, era aquilo que chegava até o receptor. 90% do que chegava a ele, vindo dos mais variados eixos sociais, ele julgava como não sendo algo noticiável. O gatekeeper, dessa forma, cria pontos que funcionam como uma cancela, que uma notícia vai ou não conseguir passar por ela. Ou seja, esta cancela vai fazer com que o gatekeeper permita que um acumulado, 1, 2, 3 notícias passem, enquanto outras não passam. E assim não são apresentadas na mídia. É ainda Temer que diz que o gatekeeper é um selecionador de notícias. Este porteiro, né, ou gatekeeper, é um indivíduo que tem muito poder, porque ele tem o poder de deixar que uma matéria seja ou não publicada, de deixar com que algo seja ou não notícia. Desta forma, ele cria zonas filtro que são controladas e sob as quais o indivíduo tem que aguardar esta seleção para que o gatekeeper diga então quais são as informações que chegarão até o receptor. E desta forma, ele se transforma em um formador de opinião, mesmo que de forma informal. Mas ele tem a capacidade de influenciar a decisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas a partir daquilo que ele permite que seja público. Nisto eu queria me ater um pouco mais, porque a questão da formação da opinião pública, como nós já vimos em algumas aulas anteriores, ela está intrinsecamente ligada à questão da informação. Eu não posso ter uma opinião sobre aquilo que eu não conheço. Então, quando me é limitado o número de dados e de informações que chegam até mim, eu também vou criar um universo informacional para gerar uma opinião de forma limitada. Ou seja, eu só vou conseguir opinar, eu só posso ter opinião sobre aquilo que eu conheço. E o que eu conheço, advindo dos meios de comunicação de massa, está nas mãos de alguém que tem o poder de selecionar aquilo que deve ou não deve ser notícia, aquilo que deve ou não deve chegar até o receptor. Compreendem que isto é absolutamente complexo para a formação da opinião pública e para nós que trabalhamos com a questão das relações públicas, o que aquilo efetivamente vai impactar em nossos públicos. Seguindo ainda nessa ideia dos estudos dos efeitos a longo prazo, nós também vamos incorporar a esta relação, desta composição, a teoria da agenda ou a hipótese da agenda setting. Esse é o nome. E vocês vão encontrar textos com os dois títulos, ou teoria da agenda ou hipótese da agenda setting, e nós estamos falando da mesma coisa, tá? E o que isso nos diz, então? Na relação entre o que mostrar
ou omitir que o jornalista possui, né, que acabamos de ver, o poder de divulgar ou o poder de deixar na obscuridade, tornar público o que a sociedade deve ou não saber sobre o seu país, sobre o mundo, sobre a sua cidade, enfim, é formar uma agenda de acontecimentos, ou a agenda setting. Então, a ideia é literalmente formar uma agenda. Qual é a agenda de hoje da mídia? O que na mídia hoje está agendado para ser noticiado? E vocês vão ver que isso pode perpetuar na mídia uma determinada informação. Pode começar hoje e ela pode se perpetuar na mídia, como, por exemplo, vocês estão vendo a evolução da doença do coronavírus no Brasil e no mundo. Isto dentro da agenda setting já ocupa os noticiários por vastos aí 7 meses. Há outras informações que ocupam a agenda durante uma semana. Há outras que durante um dia só. Hoje, durante o dia todo, teve uma pauta e ela foi noticiada pelos diversos veículos de comunicação e amanhã não se fala mais disso. É por isso que muitas vezes a gente diz assim, nossa, o que será do caso tal, do caso Y, do caso X? Não, ninguém nunca mais falou nada. Aquilo saiu da agenda, tá? Agenda da mídia. Pela hipótese da agenda setting, a mídia apresenta uma lista de assuntos nos quais é preciso que a gente tenha uma opinião, a fim de que a gente possa, inclusive, promover um certo debate nos grupos pelos quais nós circulamos. Ou seja, a mídia determina uma pauta de discussões, organizando os assuntos e os temas que são tidos como importantes para conhecimento e discussão dos públicos em um determinado momento. De novo, a agenda do dia. Então, é como se, ao chegar no ambiente de trabalho ou dentro da família, a gente dissesse assim, olha, você viu o que aconteceu? Caiu um avião. Olha, você viu o que aconteceu? Aconteceu um acidente XY. Olha, você viu o que aconteceu? Foi descoberta uma nova vacina. Tá? Essa é a notícia mais esperada. Né? Isto é pauta e isto é agenda. É quando a gente diz o que é que a mídia trouxe hoje. E neste o que é que a mídia trouxe hoje, há um quê de novidade, olha, isso ainda não tinha aparecido na mídia, e há um quê daquilo que vem sendo noticiado dia a dia. Quando inclusive a mídia diz, olha, ontem nós noticiamos que aconteceu tal fato. Hoje vamos atualizar este fato. Então hoje a gente traz aquele mesmo assunto diante de uma nova realidade de evolução de um dia após o outro. É por isso, de novo, que um assunto pode ficar na mídia 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou no caso do coronavírus, já há meses, tá? O que vai balizar o tempo que essa notícia ocupa a agenda midiática é o próprio valor que ela tem para o desenvolvimento da sociedade. A gente precisa saber disso para ter um determinado comportamento social. É isto que, teoricamente, a notícia também faz com o seu receptor. Ele pauta um determinado comportamento social, ou pauta algo que ele deva saber, porque aquilo, segundo o julgamento midiático, é importante para que ele crie opiniões acerca da sociedade onde ele está inserido. Aquilo que está na mídia possui no imaginário dos receptores as características de serem os fatos e os episódios mais importantes, os que possuem validade em um universo de ocorrências ininterruptas. Ou seja, vejam bem, o que é que a mídia faz o receptor pensar? Se diante de tantos acontecimentos que existem no mundo diariamente, a mídia recortou aqueles fatos para noticiar ao seu receptor, tá?
é porque aquilo é o que havia de mais importante em toda a sociedade, local, nacional, mundial, para chegar até mim, correto? Não exatamente, tá? Para a construção da Agenda Setting, é importante destacar a função que nós vimos anteriormente, que é a do gatekeeper. Por isso que esses assuntos estão intimamente relacionados. Teoricamente, a gente parte de um pressuposto que aquilo que está na mídia, sim, é o que há de mais importante, que a mídia recortou para noticiar. Só que nisso há um julgamento de valor do próprio gatekeeper. Então, essa relevância, ela perpassa por um filtro feito pelo gatekeeper. O indivíduo que opera diretamente esta mídia seleciona as informações que serão notícias a partir de uma ação individual e subjetiva, firmada em critérios de relevância e audiência criados pelos meios de comunicação. Por isso que não necessariamente as notícias de um veículo também são notícias em outro veículo, porque há um filtro, e este filtro é recheado dos valores tanto da pessoa, do produtor, desse gatekeeper, quanto da própria ideologia de cada veículo. Como é impossível a mídia noticiar tudo o que ocorre, e isto seria impossível mesmo, tá? Esse gatekeeper vai selecionar o que faz parte da agenda midiática ou da agenda setting. O poder na relação dos gatekeepers passa pela ideia de uma existência social. Afinal, para grande parte da sociedade, aquilo que não está na mídia simplesmente não existe. Se não está, não existe. E se está, é importante. Se não está, mesmo que existir, não tem relevância. Por isso, que gravem bem o que eu vou dizer agora. Os gritantes silêncios da mídia podem ser tão impactantes quanto aquilo que a mídia diz, porque aquilo que fica na obscuridade também faz parte daquilo que eu não conheci e, portanto, eu não posso criar uma opinião sobre. Então, onde está a fundamental importância da gente entender essa teoria? Da agenda, do gatekeeper, do newsmaking, em saber que é ali que mora o filtro de tudo que vai poder chegar ao conhecimento do receptor e sobre o qual eu vou ter, então, a possibilidade de criar uma opinião. A mídia, desta forma, legitima o discurso dos que podem se expressar nos meios de comunicação para uma grande audiência. Ela valida os discursos expostos como sendo os válidos e descredencia os não importantes quando as silencia. Assim, as falas e as pessoas que devem aparecer ou não aparecer na mídia são determinadas pelo controle dos próprios meios de comunicação, absolutamente feita sobre os critérios destes meios de comunicação. O jornalismo, desta forma, transformado em mais um expoente da espetacularização da produção midiática, na verdade, não se tornou nada diferente do que já era previsível. Está engessado cada vez mais no modelo do gatekeeper, do líder de opinião previsto por Lazarsfeld, filtrando, avaliando, processando e difundindo as informações que para ele são consideradas as úteis, as relevantes e aquelas que nós
como consumidores midiáticos, deveríamos então saber. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, leia o capítulo referente a esse tema no livro Os Sentidos do Impresso, tá? E esse meu livro está disponível no meu site, no simonetuso.com, e eu espero que você tenha compreendido, então, essas teorias, esses pontos da teoria da comunicação. Deixa aqui no canal o seu comentário, tá, sobre a aula, a sua impressão, o seu pensamento crítico sobre isso, tá? E em seguida vocês podem acompanhar também a bibliografia que eu utilizei para ter essa conversa e essa aula com vocês, tá bem? Fiquem com Deus, obrigada e até a próxima. Tchau.